Alguma vez, ao ler alguma coisa, a gente para e pensa: nossa, isso aqui me convenceu. Mas como? O que tem por trás da estrutura de um argumento? Bom, é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos dar uma olhada nos bastidores de um plano de aula para entender peça por peça como se constrói uma linha de raciocínio. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta, tirada diretamente do material que estamos analisando. A Bíblia foi alterada? É uma pergunta, assim, muito forte, né? E ela não é só um ponto de partida, não. Ela é a fundação, o motor de todo o argumento que a gente vai explorar agora. Então vamos lá, essa é a pergunta fundamental. A partir daqui, a gente vai ver como esse plano de aula, que é a aula 25, começa a montar o seu caso, sabe? Passo a passo, para chegar numa resposta bem específica. O próximo passo é entender o objetivo da lição. Afinal, todo argumento precisa de um propósito claro, de um norte, certo? Qual é a intenção por trás de tudo isso? O que se quer alcançar com essa linha de raciocínio? E aqui está. O objetivo declarado é afirmar preservação. Essa é a meta. E isso é super importante, porque nos mostra que cada ponto, cada prova que a gente vai ver a seguir, foi escolhida a dedo para apoiar essa única ideia, a de que o texto se manteve intacto. Ok, com o objetivo já definido, vamos para o coração do argumento, a afirmação central. Qual é a tese principal que a lição apresenta para defender o seu ponto de vista? A afirmação é bem direta ao ponto. Nenhuma doutrina perdida. Essa é a resposta que a lição oferece para aquela pergunta lá do início. É a tese central, que argumenta que nada de essencial se perdeu no texto ao longo do tempo. Agora, chegamos num ponto crucial de qualquer argumento, a evidência. Porque uma afirmação não se sustenta sozinha. A lição baseia toda a sua premissa numa prova bem específica tirada do próprio texto em discussão. Vamos ver qual é. A prova apresentada é este versículo, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Dentro da estrutura dessa aula, essa citação funciona como a única evidência textual para sustentar aquela ideia de que nenhuma doutrina foi perdida. E para fechar o ciclo, qual o impacto desejado? Depois de apresentar o objetivo, a afirmação e a prova, todo argumento busca um resultado. Qual é a aplicação prática? O que se espera que quem está aprendendo sinta ou pense no final de tudo? O resultado que se espera é uma fé fortalecida. Então a gente percebe que toda essa estrutura lógica, desde a pergunta inicial até a prova textual, foi desenhada com um propósito final muito específico: reforçar a convicção de quem está aprendendo. Então, vamos recapitular a estrutura toda que a gente analisou. Fica bem claro o fluxo, né? Começa com o objetivo, que é afirmar a preservação. Para isso, se faz uma afirmação que nenhuma doutrina se perdeu. Essa afirmação é sustentada com a prova, o versículo de Mateus 24, 35. E tudo isso culmina na aplicação desejada, que é uma fé fortalecida. É um caminho lógico bem claro e linear. E assim a gente volta ao início. Entender a estrutura desse argumento não necessariamente responde à pergunta, mas nos dá uma ferramenta nova e poderosa. Da próxima vez que aparecer uma afirmação forte, vale a pena pensar: qual é o objetivo? Qual é a afirmação? Qual é a prova e qual é o impacto que se espera? Analisar a estrutura é sempre o primeiro passo para avaliar a força de qualquer argumento.